Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui novamente no canal da CBM no YouTube para trazer para vocês a reflexão desta semana. E o tema que eu escolhi para esta semana é Centro Espírita Escola das Almas, né? Vamos falar um pouquinho da nossa CBM, da nossa casa. A CBM é o templo, lar, hospital, oficina, escola. O centro espírita reúne tudo isso, sendo essencialmente o ponto de encontro de almas que anelam por respostas, que buscam a paz e que despertaram para a necessidade de se renovarem interiormente sob as luzes do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, atendendo às pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo para seus problemas espirituais, morais e materiais, que querem conhecer e estudar a doutrina espírita, querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita oferece. A nossa casa tem as suas atividades básicas, né? Como atividades básicas, a realização de palestras públicas, que no momento, devido à pandemia, seguindo a orientação dos órgãos de saúde e também aos governos, estamos com as atividades suspensas dentro da casa espírita. Mas nós estamos e continuamos realizando essas reflexões, essas palestras dentro do canal aqui do YouTube, né? O canal da CBM. E inclusive oriento a vocês a entrarem no canal, clicarem lá no sininho, porque assim vocês vão receber toda semana a palestra que nós colocamos lá, a palestra nova. Ele tem também, né, que realizar as reuniões de estudo sistematizado da doutrina, que são os nossos cursos. Esses cursos também não estão parados. Todos os cursos da nossa casa, que eram de segunda e de quarta-feira, continuam acontecendo virtualmente, através da internet. Nós continuamos com os nossos grupos de estudos e eles continuam, né, aí sendo realizados. Realizar atividades de atendimento espiritual no centro. É aquela atividade em que você que chega na casa, que está precisando conversar com alguém, passa pela entrevista e depois de passar por essa entrevista, é feito um acompanhamento espiritual, né? Esse acompanhamento é que nós buscamos fazer durante 8 semanas. Pedimos para que vocês retornem à casa, assistam às palestras, tomem o passe. Às vezes vocês são encaminhados para o curso ou as crianças para evangelização infantil. Esse atendimento eu vou falar um pouquinho mais dele lá na frente. Realizar as reuniões de estudo e educação da mediunidade, que também estão suspensas dentro da casa espírita, mas essas atividades continuam virtualmente. Os grupos continuam se reunindo, continuam fazendo as vibrações necessárias, continuam estudando a mediunidade, né, dentro da medida do possível. Realizar atividades de evangelização espírita da infância, juventude e união de pais. Essas atividades também continuam. Elas eram realizadas de sábado de manhã na nossa casa e estão e continuam sendo realizadas aos sábados virtualmente. Todos os evangelizadores com suas turmas estão se reunindo e dando continuidade à evangelização infantil. Toda a parte da evangelização, da infância, da juventude ou da mocidade e a união de pais continuam as atividades virtualmente. Realizar serviços, né,
ou atividade de serviço de assistência e promoção social espírita. É a nossa assistência social. Essa continua e ainda muito maior, né? Nós tínhamos um trabalho dentro da CBM, que começou não faz muito tempo, a questão de alguns meses, logo no começo do ano, de estarmos doando cesta básica ao número de mais ou menos 15 famílias que iam e retiravam essas cestas básicas na CBM. E com essa pandemia, o aumento da procura por cestas básicas, ela aumentou muito. E graças a Deus, graças aos benfeitores espirituais e às pessoas que estão doando, estão contribuindo com nossa casa, vem, né, aumentando cada vez mais a doação de cestas básicas na nossa casa, na CBM. Nós, inclusive, estamos de plantão toda sexta-feira, das 8 horas da noite, quer dizer, das 20 horas até as 21 horas, para receber doações de alimento e para distribuir essas cestas básicas. Então, essas atividades continuam sendo realizadas dentro da Casa Espírita, dentro da CBM. E temos o coral Cantos e Contos, que também se reúnem virtualmente, estão buscando aí ensaiar como dá, preparando as novas canções, novas músicas, para quando puderem estar ao vivo, estarem ali conosco, trazendo para nós, através da música, o amparo também da espiritualidade. O centro espírita é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede. Transcende as paredes aos muros que o circundam e ao teto que o cobre. Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida, físico e o extrafísico, e com as duas humanidades, as dos encarnados e dos espíritos desencarnados. É sobre isso que eu quero falar um pouco mais com vocês. A equipe espiritual é integrada por grande número de trabalhadores, presididos pelo mentor espiritual, o qual responde por todas as atividades programadas e realizadas. Quando nós vemos a nossa casa espírita CBM parada, né, sem atividades nenhuma, como eu falei, só uma atividade, uma vez na semana, durante 1 hora, que é só para receber doações, vocês podem pensar, e aí, essas equipes que estamos falando aqui, estão lá dentro da casa espírita, será que essas equipes estão todas de braços cruzados? Estão todas assim, esperando que voltemos para que elas continuem o seu trabalho? É interessante que essas equipes, inclusive, né, para quem não sabe, hoje nós temos uma questão por aí em torno de 50, 60 trabalhadores na nossa casa espírita. As equipes espirituais que estão lá conosco trabalhando, elas transcendem ao número, às vezes, de 4 ou 5 vezes as equipes encarnadas. Então, nós temos por perto de 250 a 300 trabalhadores espirituais dentro da nossa casa espírita. E será que todos eles estão parados, esperando apenas a gente chegar para começarem a trabalhar? Vamos nos atentar a uma coisa. Por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Jesus diz que sempre estará onde estivermos nos reunindo no seu nome, em seu nome. Será que nós estamos nos reunindo em nome dele? Só porque a CBM, a Casa Espírita, não está funcionando, nós paramos de nos reunir, nós paramos de receber assistência de todos esses trabalhadores da nossa casa, trabalhadores espirituais, nós deixamos de sermos assistidos, aqueles que estavam em tratamento, aqueles que estavam em acompanhamento espiritual, recebendo assistência espiritual. Hoje ele não recebe mais porque a casa está fechada?
Vocês conhecem a parábola do centurião de Cafarnaum? O centurião de Cafarnaum, ele chega até Jesus e, conversando com ele, fala: Jesus, eu tenho meu servo que está doente em casa, que está paralítico, e eu gosto muito dele e quero que o Senhor o ajude. Jesus prontamente fala: vamos até lá. O centurião então se vira para Jesus e diz: Jesus, mestre, eu sei que você tem sob suas ordens um grande número. Como eu, sendo centurião, tenho sob minhas ordens grande número de soldados. E tudo que eu mando, esses soldados cumprem. Tudo que eu peço aos meus servos, eles fazem. E sei que você também comanda muitos soldados. E que basta um comando seu, uma ordem, e ela é realizada. Você não precisa ir à minha casa. Basta pedir para que seus soldados o façam. Jesus vira para ele e diz: eu nunca vi homem com tamanha fé. Vá, que seu servo já está curado. O que eu quero dizer com esta parábola? Os servos de Jesus, os soldados de Jesus, que trabalham dentro da casa espírita, dentro da CBM, vão e estão nos nossos lares. Estão aonde o trabalho, aonde é necessário que eles trabalhem. Mas para isso precisamos fazer uma coisa: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Eu estou falando aqui do Evangelho no Lar. É necessário, neste momento, em que a casa espírita está momentaneamente fechada, que possamos abrir as portas do nosso lar, possamos abrir as portas da nossa casa, do nosso serviço, da onde quer que estejamos, para que os soldados, para que os trabalhadores de Jesus adentrem e continuem nos atendendo, continuem nos amparando, nos fortalecendo, nos inspirando, nos assistindo. A casa espírita não está parada. Como nós lemos lá, a casa espírita transcendem aquelas portas. E aqueles trabalhadores estão nos envolvendo quando estamos em prece. Lembrem-se da palestra da Camila, da importância e da eficácia da prece. Quando entramos em prece, chamamos para junto de nós os benfeitores. Precisamos sempre estarmos em prece, realizando o Evangelho no lar, para nos fortalecer e para que essas equipes continuem nos assistindo. Então, todos aqueles que participam da evangelização, que participam das reuniões de estudo, que participam das reuniões mediúnicas, que abrem a porta do seu lar a esses cursos virtuais, que fazem o Evangelho no lar, que assistem uma palestra pensando no nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, estão sendo tratados, estão sendo amparados. Eles não estão de braços cruzados esperando a casa abrir. Eles estão aí, aqui no meu lar, em todos os lares. E eu peço a vocês, abram a porta do lar. Abram a porta para Jesus. Vamos realizar o Evangelho no lar. Vamos chamar para junto de nós essas equipes que sempre estiveram
dentro da casa espírita, nos amparando, nos atendendo. Porque com certeza eles estarão fora dela hoje, também nos amparando e nos atendendo. Eu agradeço a atenção e deixo aqui a minha paz. E que Jesus os abençoe e os envolvam a todos. Muito obrigado. Até uma próxima.